Quem compra vacina no Brasil? O governo federal. Eles compram. Eles compram. Então, quando a Constituição ela delega, vamos dizer assim, responsabilidade. Ó, o presidente tem que fazer isso, o governador fazer isso, o prefeito fazer aquilo. Ela, além da responsabilidade, ela delega o dinheiro. Tá. Ó, então, o governo federal vai viver dessa arrecadação, o governador vai viver do ICMS, o prefeito vai viver do ISS e IPTU. Então, ela dá a responsabilidade e dá o dinheiro, dá o imposto para você pagar. Então, hoje eu falo que o dinheiro para comprar vacina é do governo federal. Tá. Né? E aí teve, por exemplo, a confusão da vacina. Isso, eu queria entender essa confusão toda. Eu acho que diante de algo inédito que a gente viveu, estava no meio do furacão. Era o vice-governador de São Paulo, né? E secretário de governo. Então, vamos colocar esse contexto. Acontece a pandemia, uma coisa inédita, aquela bagunça, tipo, o que vai acontecer? E aí começa a ter um atrito Dória e Bolsonaro nessa coisa de vacina, lockdown. Como que vocês entenderam aquele problema e como vocês analisaram e o que vocês poderiam fazer e o que não podiam? O que era da alçada de vocês e não? Como foi algo inédito, né? Foi a primeira vez, né? A última pandemia foi em 1918, né? Não tinha Constituição, enfim, nada que a gente tem hoje. Eu falo que a gente foi mais ou menos aprendendo e dividindo tarefas na execução das coisas, né? Então, quando veio a história do vírus, eu lembro, foi uma quarta-feira de cinzas que chegou o vírus no Brasil. Março, talvez? Foi fevereiro? Foi mais ou menos... É isso? Não, final de fevereiro, 20 e poucos de fevereiro. Era quarta-feira de cinzas. Ah, é? Confirmou, o primeiro cara chegou da Itália... No Brasil? Confirmado Covid, né? Tá. A gente já montou, na época, um centro de contingência, chamou quem entendia, né? Como é que nós vamos lidar com isso. E dali a algumas semanas, já veio a ideia da quarentena. Ó, de quem? Do centro de contingência. Então, os médicos falavam. Essa é a minha dúvida. Vocês têm que esperar o governo decidir? Não. Aí você tem autonomia. Você tem autonomia para isso. Até, na época, o governo federal contestou, mas aí o Supremo falou, não. Estado e município, se tratando de saúde pública, pode fazer. Tá. Pode fazer. Aliás, você pode fazer sempre mais, nunca menos. Né? Então, se o governador mandasse fechar um segmento e o prefeito, além desse segmento, fechasse outro, ele podia. Entendi. Então, em se tratando de saúde, de vida, sim, você pode, vamos dizer assim, pecar pelo excesso, não pela falta de decisão. Mas o fato é que tudo foi meio que construído, né, Vilela, naquele momento. Hoje eu fico vendo engenheiro de obra feita, né? O cara olha para trás, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Fala, quero ver você no meio do furacão, sentado com gente que estudou a vida inteira para isso. E essa gente também tinha dúvida. Ninguém tinha muita certeza, era mais dúvida do que certeza. O que se sabia naquele momento é que, olha, o vírus precisa parar de circular ou circular menos para que quem ficar doente bater numa porta de hospital e ser atendido. Enquanto isso, a gente olhava Nova York, gente morrendo na rua. Você lembra disso? Aqueles containers na rua. E você falou, bom, não está faltando dinheiro em Nova York para isso. Não. O problema é que quando fica todo mundo doente de uma vez, ninguém dá conta. Né? E a gente olhava a Itália, né? Acho que foi a primeira. Itália foi a primeira. A primeira que chocou todo mundo, né? E não faltava dinheiro na Itália, né? Faltava gente para atender as pessoas. Então, olhando, a gente tinha uma certa vantagem que a pandemia tinha 30, 40 dias de atraso aqui no Brasil. Então a gente olhava o que acontecia lá e tentava evitar os erros que tinham sido cometidos no hemisfério norte e nas cidades mais ricas do mundo. Mas a gente sabia que tinha que evitar a circulação do vírus para que todo mundo não ficasse doente de uma vez só, porque aí ia morrer sem atendimento e morrer por falta de ar, né? E aí compra equipamento, respirador, contrata gente e os médicos, e aí enfermeiros. Começa a fazer aqueles hospitais. E aí você tinha que fazer a quarentena para segurar a circulação do vírus, para as pessoas terem menos contato uma com as outras. Você lembra que na época não tinha nem máscara, hein, Vilela? Quando começou a fechar, o pessoal não usava máscara. A máscara veio depois de 2, 3 meses. Então olha lá, ó. 7 de maio só? A primeira quarentena foi em março. Ó. Eu lembro. Março. Que era 15 abril dias, depois mais maio. 15 dias, lembra? Exato. Era um negócio assim. Ninguém sabia dias. quanto tempo. Aí depois mais 15 dias. Aí falei, caramba, vai demorar esse negócio. E a máscara veio depois. Porque começou a se perceber que a máscara resolvia parte da circulação, né? Então, eu falo, foi um aprendizado, né? E a gente aqui em São Paulo... O fechamento foi quando? Foi 21 de março, eu não lembro. 23 de março. E essa decisão, 23. como que é tomada? Ela foi tomada, eu lembro que nós estávamos no final de semana, o nosso prefeito Bruno Covas vivo, né? Ele foi lá para o Palácio, o Dória chamou todo mundo, nós chamamos os médicos, e os médicos do centro de contingência dizendo, olha, ou faz uma quarentena, diminui a circulação do vírus, ou todo mundo fica doente de uma vez e os hospitais não vão aguentar. É o que está acontecendo lá em Nova York, é o que aconteceu lá em Milão, onde vocês viram, lá na Lombardia.
A partir daí, fechar por quanto tempo? Era uma coisa inédita, né? Quem imaginava isso? Eu falo que essas coisas eram só em filme que a gente assistia, né? Quarentena, uso de máscara, né? E de repente isso veio para nossa vida. Isso veio para nossa realidade, né? Aí, bom, 15 dias. O Bruno Covas, na época, tinha fechado comércio. Ele não tinha fechado serviço. Então, isso era uma decisão... Era uma decisão da prefeitura. Olha, Cada prefeitura poderia... poderia tomar. Eu vou fechar comércio na cidade e estou deixando o serviço aberto. Aí eu lembro até que o médicos lá, o centro de contingência, falou, prefeito, serviço tem mais contaminação do que comércio. É manicure, peticure, cabeleireira, pior. Então nós vamos ter que fechar comércio e serviço. Aí a gente começou a olhar, vamos ter uma métrica sobre isso. Então vamos limitar o funcionamento daqueles, vamos dizer assim, atividades que contaminam. Então às vezes uma indústria, ela tem condições de separar seus funcionários, evitar contato direto, O comércio não, o cara pega. Então, indústria na época não foi fechada, a construção civil não foi fechada, né? Serviços essenciais, supermercados não foram fechados. O fato é que a gente andava na rua e parecia que estava tudo fechado. Mas a economia rodou 80% em São Paulo. 80%. Eu lembro que as pessoas ligavam de outro estado. 80%? 80%. E aí qual é a minha medida? Mesmo? Imposto. As pessoas pagavam 80% dos impostos, estavam sendo pagos. Então a economia estava circulando, né? Só que você olhava fechado. E aí, dali 2, 3 meses, a turma já foi se adaptando com o delivery, né? Olha como são os aplicativos hoje, né? Então começou a se criar mecanismos de tudo bem, a loja está fechada. Começou uma queda de braço com... Aí veio a guerra política, né? Que não tinha nada a ver com a questão sanitária. Teve de um lado, os caras que se sentiu prejudicado, até hoje o pessoal fala, né, que perdeu negócio, muita gente fechou negócio, perdeu dinheiro, foram destruídas famílias e tudo mais, e o presidente com esse negócio de não tem que fechar. E aí, como foi essa queda de braço? Foi uma guerra de narrativa, né, Vilela? Mas na prática, você olhava para o mundo inteiro, o único caminho era esse, né? Você precisa evitar a circulação do vírus. Você não tinha remédio, você não tinha vacina. A vacina na época era a quarentena, era o chamado distanciamento social.